Fala galera, tudo bem? Luiz Francisco falando, CEO da Rainmakers Academy e um dos autores do curso Sem Limites, hoje com mais de 12 mil alunos online, um dos livros aí no topo do ranking de vendas. E nós tratamos muito de treinamento de pessoas e de líderes, e a gente está nessa semana, nessa história das eleições e essas discussões acaloradas entre apoiadores do Jair Bolsonaro e do Haddad. E eu também tenho o meu lado nessa história e vi alguns comentários super positivos com relação aos meus posts, mas algumas pessoas discordando de uma maneira educada. Só que eu vejo também muita confusão nos conceitos, né? E muitas pessoas me perguntando qual é a minha posição. E ao invés de fazer qual é a minha posição, eu estudei ciência política na faculdade, tive professores que defendem muito o socialismo, e eu decidi gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho de capitalismo, de socialismo e do que acontece, na verdade, com o PT, que é o populismo, né? Falar um pouquinho sobre isso e colocar algumas questões. Bom, em primeiro lugar, eu sou liberal, eu sou capitalista, eu acho que para a gente ajudar as pessoas mais necessitadas, a gente tem que gerar riquezas. E eu não acredito muito que o Brasil, um país continental desse, o socialismo funcione. Não funciona em quase nenhum lugar do mundo, e nos países escandinavos, onde a gente tem uma política social muito forte, são países pequenos, países com pessoas educadas, países onde senadores, deputados vão a pé ou usam transporte público, tem muito respeito pelo dinheiro público, mas mesmo assim a carga de impostos é muito pesada e os empresários acabam tirando as suas empresas de lá, mas funciona. Mas quando a gente fala de um país do tamanho do Brasil, será que realmente o socialismo funciona? Será que essa é a nossa cultura? Bom, primeiro aqui eu vou pontuar a minha opinião sobre o capitalismo. Eu acho que num trabalho na faculdade, uma vez um professor pediu para dar experiências de distribuição de renda pelo mundo e aonde estariam as coisas mais justas. Ele estava se referindo a alguns países que na época usavam essa política social, socialista, onde o Estado era responsável por intervenções, por empresas, por pagar o transporte, por subsidiar faculdades e etc. e tal. E aí eu levantei uma pesquisa e falei e defendi o meu ponto de vista que um dos países com melhor distribuição de renda do mundo era os Estados Unidos, né? E ele perguntou por quê. Eu usei um dado específico, é claro que eu estava querendo fazer de uma forma lúdica, mostrar para ele que a educação das 12 melhores universidades do mundo, 10 estão nos Estados Unidos, é a maior economia do planeta, e é um lugar onde um milionário veste Ralph Lauren e uma faxineira também, se quiser, pode ir na loja e vestir uma Ralph Lauren. É um lugar onde 80% das ações das 500 maiores companhias americanas estão na mão da classe média, porque eles são educados a investir na ideia dos outros, nas suas próprias ideias, e não deixar o dinheiro em poupança, rendendo 0, alguma coisa por cento. E aí existe toda uma estrutura para aquecer a economia do empreendedor. Pois bem, eu acredito que toda política ela deve ser voltada para a geração de riquezas, né? E para o ensino e para o estudo. E alguns países onde a gente tem Canadá, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, são países onde todas as pessoas querem trabalhar, né? O Brasil, com essa história dessas políticas e com essas leis trabalhistas, eu nunca vejo os americanos, ingleses, mexicanos, bolivianos tentando pular nossa fronteira, invadir nossa fronteira para trabalhar aqui, para aproveitar dessa nossa maravilhosa legislação trabalhista. Muito pelo contrário, o que eu vejo é brasileiro querendo ir lá para fora porque gostam da segurança, gostam do dinheiro a mais, gostam do sistema dos outros países, mas aqui algumas pessoas ficam defendendo leis antigas e absurdas que encarecem o sistema. Portanto, eu acho que o capitalismo é algo que, bem realizado e bem dosado, nunca de extrema direita e nem de extrema esquerda, acho que os extremistas, os extremos, nunca são bem-vindos, às vezes necessário. Eu acho que o capitalismo é uma coisa muito importante porque as pessoas são empreendedores, ainda mais no mundo onde o emprego está acabando e as pessoas cada vez mais estão empreendendo, estão querendo ter tempo e dinheiro, e ter um Estado que facilita a burocracia das companhias, diminui os impostos, gera riquezas para que as pessoas possam gerar emprego, é uma grande saída para a pobreza e para elevar a renda das pessoas. Agora, quando a gente fala de socialismo, eu acho que toda essa discussão na internet, eu não tenho problema quando as pessoas defendem o socialismo e acreditam nessa ideologia e queiram defender os seus pontos de vista. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos entre um candidato de extrema direita, um pouco limitado sim, mas extremamente honesto, uma pessoa patriota.
e que merece todo o nosso respeito, porque afinal não tem nenhum processo. Entre escolher uma pessoa que tem o perfil do Bolsonaro e uma pessoa com o perfil do Haddad, que tem 32 processos crimes e que se aconselha com uma pessoa que está condenada, né, por mais que possam refutar, foi condenado sem provas, não importa, está condenado. Não tem escolha, porque eu não estou escolhendo entre ideologia socialista ou capitalista. Estou escolhendo uma pessoa que, obviamente, foi um dos piores administradores da Prefeitura de São Paulo e uma pessoa que não tem processo. Ou seja, como é que eu vou eleger presidente da República uma pessoa que tem 32 processos por desvio de verba pública? É quase ridículo. Então, as pessoas que ficam votando ou que estão pretendendo votar no PT, o problema não é a ideologia, né? Falar que o Bolsonaro vai queimar em praça pública minorias, tudo isso é mentira, é discurso. Porque agora eu vou falar da outra questão, né? Que é o populismo. O PT não é socialista, assim como o PCdoB não é comunista, eles são populistas. O que significa o populismo? O populismo é um discurso baseado na escassez. Se você votar nele, ele vai acabar com a Bolsa Família, você vai morrer de fome. Nós vamos cuidar do social, ou seja, nós vamos dar educação, nós vamos dar dinheiro para você, nós vamos levar você a viver dias mais felizes, como foi no passado. É tudo baseado na escassez. Porque eles sabem que a maioria do nosso povo, e principalmente os que votam nele, que recebem Bolsa Família, não tem condição de ler o plano de governo. Ou seja, não sabe a diferença daquilo que eles querem fazer. Mas eles não pregam o socialismo como deve ser, ou seja, eles pregam um populismo. Então vamos pensar uma coisa simples aqui. Bolsa Família. Adianta a gente dar dinheiro para as pessoas, que é extremamente necessário, é um programa justo, mas que existe muita fraude, sem a gente injetar bilhões na educação e no BNDES para emprestar para micro e pequeno empreendedor? O que o PT fez? O PT, ele deu dinheiro para o Bolsa Família, abastecendo os mais necessitados, o que é muito justo. Aí depois ele fez o BNDES, deu dinheiro para todas as repúblicas bolivarianas, né, para ficar bem na fita, e deu dinheiro para os grandes empresários, para que eles pudessem depois abastecer as campanhas. Agora, e o ensino fundamental? A gente, 14 anos de PT, cadê educação? Cadê segurança pública? Cadê saúde? E principalmente, se eles estão tão preocupados com o bem da população, cadê a educação de qualidade? Então eu acho que se o PT realmente fosse socialista, ele primeiro teria injetado bilhões em pequenos e microempresários, que são os maiores geradores de emprego do país. Teria injetado bilhões no ensino fundamental, porque depois de 14 anos de Bolsa Família, nós teríamos uma geração de emprego maior e nós teríamos pessoas querendo ir para a escola, com escolas bonitas, bem preparadas, como se fossem escolas particulares. Nós temos dinheiro para isso, mas nada disso é feito. Por quê? Porque as pessoas ficam dependendo do Bolsa Família e sem condição e sem novos empregos ou novas oportunidades de financiamento para o micro e pequeno empreendedor, sem menos impostos e com uma legislação trabalhista que só aperta todo mundo, as pessoas preferem ficar em casa dependendo do Bolsa Família. Ou seja, ele fez uma coisa bem certinha. Ele conseguiu abastecer os amigos bolivarianos para que ele pudesse fazer mais desvios lá fora. Ele conseguiu abastecer os grandes empresários que já tinham acesso a recursos mais baratos que o micro e pequeno empresário e deixou a educação do jeito que ele quis. Então, ou seja, só vamos dar, mas é um programa social que não tem saída, não é um programa social eficiente, né? E quando a gente fala, e mesmo que a gente fosse falar de socialismo, a gente tem que ver a cultura do povo brasileiro. Quando a gente fala do socialismo bem feito, que a gente vê muito nos países, na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, em países onde o governo preza e banca a educação, e banca a parte do transporte e etc. Como eu já falei anteriormente, são países pequenos, com pessoas bem educadas, só que a nossa cultura não é essa. Porque um europeu socialista, ele não precisa de bons carros, ele não quer bons restaurantes, ele tem carro mediano, viaja pela Europa em hotel 3 estrelas e ele gosta da vida dele, ele gosta de aproveitar os museus, a parte cultural, turística, etc. O Brasil é feito de empreendedores. Nós viemos de vários lugares do mundo para enriquecer e empreender. Assim como os americanos. Pergunta para qualquer brasileiro se ele ganhar dinheiro, se ele não gostaria de ter uma Mercedes ou uma BMW. 90%, 80% quer empreender, quer casa em condomínio,
quer ter tudo de bom, quer ir no shopping gastar dinheiro, porque a nossa cultura ela é mais americanizada, ela é mais empreendedora, porque nós viemos aqui para desbravar, para construir um país continental. Nós não temos aquela história do velho continente, de aproveitar, de fazer faculdade, de viver com menos. É claro que eu não estou generalizando, muitas pessoas aqui têm essa mentalidade, mas não é a grande maioria. Porque a grande maioria quer comprar televisão de 75 polegadas, quer ter o iPhone, quer abrir empresa, quer gerar riqueza. O Brasil é um dos povos mais empreendedores no mundo. E o socialismo não combina com o nosso DNA, não combina, porque cada um de nós somos netos e bisnetos de italianos, japoneses, espanhóis, portugueses, de pessoas que vieram de tudo quanto é lugar do mundo para empreender. E até as pessoas que já estavam aqui, né, os afrodescendentes e todo mundo que veio aqui, o próprio povo brasileiro, a gente quer empreender, nós queremos uma sociedade melhor e nós gostamos disso. E para isso nós precisamos que um governo que nos apoie, um governo que financia nossas ideias, um governo que se preocupe com a educação fundamental, o ensino fundamental e que sim, em função da pobreza, destine sim o Bolsa Família para ajudar aqueles mais necessitados. Mas para isso, por exemplo, nós não podemos taxar mais o lucro das empresas. Porque quando eu vejo o Boulos e quando eu vejo a Manuela Dávila e quando eu vejo esse pessoal falando nós vamos taxar o lucro das empresas, que só aí teríamos mais 60 bilhões por ano. Sabe o que acontece? Acontece que se a gente diminui o lucro das empresas, a gente diminui o valor de mercado. Diminuir o valor do mercado é menos interessante colocar dinheiro no Brasil. Menos interessante colocar dinheiro no Brasil, menos dinheiro para as nossas startups, menos dinheiro para tecnologia, menos dinheiro para pesquisa. O que tem que fazer? Quem quer empreender tem que sair do país, como acontece hoje, né, com os pesquisadores que têm que ir embora desse país depois de 14 anos de PT. Cadê o social? Ou seja, nós vamos votar num candidato que tem 32 processos, que o partido dele ficou 14 anos, que a única coisa boa que ele fez foi dar financiamento para um sistema de ensino falido, foi que ele colocou dinheiro da Bolsa Família, mas não deu dinheiro para os empreendedores, deu dinheiro para grandes empresários que já tinham acesso para ficarem maiores ainda, só para eles terem mais dinheiro para abastecer as campanhas eleitorais. É esse tipo de governo que vocês querem? E o capitalismo, a verdadeira igualdade social é quando a gente dá a oportunidade das pessoas estudarem, terem acesso a capital para investirem nas suas ideias e empreenderem e poder conquistar aquilo que elas sonham e o que elas querem. Essa é a verdadeira igualdade social, é isso que eu defendo. E eu não acho que no Brasil a gente tem uma proposta de direita, liberal e socialista. Eu acho que a gente tem um esquema corrupto populista que só fala o que o povo quer ouvir, com um discurso baseado na escassez, nunca na abundância, sempre que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou melhorar isso. Eles já tiveram a vida inteira para fazer isso. E nosso sistema de ensino não melhorou, a nossa segurança pública não melhorou, muito pelo contrário, 60 mil mortes. Isso é resultado de uma política desastrosa, pessoas abandonando a escola, analfabetos funcionais. Isso é resultado de 14 anos. Então, como dizia Margaret Thatcher, né, uma eleição não é para nós elegermos os melhores, é para garantir que os ruins não fiquem lá para sempre. Pensem nisso e nos vemos nos próximos vídeos.